Olá, tudo bem com você? Meu nome é Michel Canuto, serei o seu professor na disciplina de Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. Eu lhe convido para fazer uma abordagem acerca das temáticas de origem do Sistema Único de Saúde, quando nós tínhamos a transição demográfica, ou seja, a transição de espaço e tempo em decorrência da nossa saúde. Nós temos dois tempos a serem tratados nesta aula. Nós temos um tempo chamado antes do SUS e após o SUS. Eu lhe convido também para fazer um debate acerca da Lei 8.142 de 90, da Lei 8080 de 90 e também das resoluções acerca dessa disciplina que você pode ter certeza que você vai ficar fascinado de estudar. Vem comigo! A transição epidemiológica dentro do Sistema Único de Saúde ela é entendida como, anota aí no seu caderno, essa banca ela não pode ter nenhum tipo de engano acerca da sua pessoa. Anota aí no seu caderno. Coloca assim, inicialmente entendemos como epidemiologia, o estudo de mapeamento e rastreamento de doenças emergentes e reemergentes em determinada região. Anotou? Então vem comigo. Puxa aqui a leitura do bloco. A transição epidemiológica, segundo o processo verificado, recomendou todo esse novo perfil de mortabilidade condicionada à diversidade regional quanto às características socioeconômicas e de acesso ao serviço de saúde como modelo polarizado de transição. Pessoal, o que acontece? Nós temos dois momentos. Antes da nossa legislação 8080 de 90 e também da 8.142 de 90, que são as legislações que regulamentam o Sistema Único de Saúde, nós não tínhamos esse modelo, nós não tínhamos essa versão de saúde para todos nesse teor de igualdade. É isso mesmo, anotem no seu caderno. Antes da Constituição de 1988, e é importante porque você coloca no seu caderno, essa banca gosta muito de trabalhar com questões que trazem datas e dados, então anotem no seu caderno. Conforme a Constituição de 1988, nós temos a institucionalização da saúde. Olha só, professor, como que funciona? Qual que é a dica então acerca disso? As provas de concurso, elas pedem o seguinte: quando foi institucionalizado a saúde? Ou quando foi institucionalizada a saúde? A resposta vai estar assim. Alternativa A, 8080 de 90. B, Constituição Federal de 1988. A alternativa C, Lei 8.142 de 90. A alternativa D, Lei 10.406 de 2002. Pessoal, a institucionalização do Sistema Único de Saúde se deu pela Constituição. A Constituição fez a previsão, fez a parte institucional, mas mediante isso necessitou de uma lei especial chamada Lei Orgânica em Saúde, que você vai encontrar na sua prova como LOS, Lei Orgânica em Saúde, fazendo toda a disciplinando a parte especial da saúde, fazendo também a organização por sistema, por questões bi e tripartite, bem como financiamento do SUS, participação particular, entre outras situações que você vai estar encontrando aí no dia da sua prova. O SUS foi criado em 1988 pela nossa Constituição atual. A dica que fica, a nossa Constituição atual, 1988. Se você não anotou ainda, anote no seu caderno que ela institucionalizou a saúde. E a Lei 8080 de 90, juntamente com a 8.142 de 90, ela fez o que? Ela fez a regulamentação da saúde em lei especial, chamada Lei Orgânica de Saúde. Por favor, não esqueça, na sua prova que é conforme a LOS, L-O-S. Então vem comigo. O SUS foi criado em 1988, nós temos aí então, institucionalizado e criado, formalizado dentro da nossa Constituição, que hoje nós temos o lapso de 31 anos de idade dessa nossa Carta Magna, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população nacional. Já em 1990,
o Congresso Nacional aprovou a nossa Lei Orgânica em Saúde. Percebam a linha do tempo acerca disso. Antes da Constituição, depois da Constituição. Antes da Constituição, você vai encontrar na sua prova o seguinte modelo. Anota aí no seu caderno. Abordava-se o tal do modelo biomédico, ou seja, o que interessava para o sistema de saúde era se você tinha uma doença, eu iria trazer como entidade de saúde um tratamento específico para a sua doença. Em questões de SUS, você sabe que não funciona assim. O SUS ele trabalha com aquelas 3 bases que são chamadas ações em saúde, que é prevenção, recuperação e promoção. Então, olha só a diferença. Segundo ponto, anotem no seu caderno, era destinado, antes da nossa legislação do SUS, antes da nossa Constituição, tínhamos um modelo que ele era direcionado para aquele trabalhador da indústria. Ou seja, ele pagava X para ter acesso à saúde. E hoje, professor, como funciona isso? Nós temos um sistema uniformizado, um sistema organizado, com distribuição entre União, Estado e município, ou até mesmo com a redistribuição de recursos e serviços entre os mesmos. Anotou aí no seu caderno? Foca aqui na tela comigo. Nós temos século XIX, nós temos hospitais que são com finalidades sanitárias. Olha aí na tela comigo. Exclusivo para pessoas hipossuficientes. Anota aí no seu caderno. Hipossuficiente é a pessoa pobre no termo da lei. Passando um pouquinho, em 1923 nós temos a Caixa de Pensão de Ferroviários e Assistência Exclusiva. 1940 nós temos Serviço Especial de Saúde Pública, chamada de CESP com S. 1953, avaliando um pouquinho, passando um pouquinho esse período, nós temos a criação do Ministério da Saúde. Em 1975 nós temos a Lei número 6.229 de 75, que ela vai estruturar o Sistema Nacional de Saúde. Em 1988 nós temos a Constituição Federal, na sua prova vai cair assim, Constituição Cidadã. Como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Em 1990 nós temos a criação da FUNASA e do SUS, conforme a Lei 8080 de 90. Um dos pontos principais que você vai ver nessa aula comigo também são as subassistências direcionadas ao indígena. Daqui a pouco a gente chega nesse tópico do conteúdo. Mas vem comigo, continua aqui comigo. Então nós temos 2 momentos. Frisa aí na tela comigo. Antes do SUS e nós temos também depois do SUS. Antes do SUS nós tínhamos um quadro de assistência à saúde do Brasil abastados, ou seja, as pessoas que eram excluídas daquele rol, elas pagavam seus custos de uma forma totalmente onerada, elevada em função do seu serviço de saúde ou serviço em saúde. Os trabalhadores com carteira assinada dispõem de serviço do INSS, ou seja, do Instituto Nacional do Seguro Social, bem como do INPS, Instituto da Previdência Social, bem como das INAMPs ou INAPs, dependendo da banca aí, ou dependendo de quem está fazendo essa leitura, tem as 2 pronúncias. Professor, e depois desse momento constitucional que trouxe também a legislação do SUS junto, como ficou? O SUS é um processo de construção constante, considerado como uma das maiores conquistas sociais consagradas desde a nossa Constituição de 88. A Constituição Nacional ela tem essa particularidade por sempre tratar o binômio necessidade versus possibilidade. Ou seja, a necessidade social da pessoa que busca aquele serviço e a possibilidade do Estado de custear esses serviços. Institui os princípios e diretrizes também para a implantação do SUS. Conforme a nossa Constituição Federal de 1988, então nós temos esse binômio, necessidade versus possibilidade. Candidato, é o seguinte, você não pode chegar numa prova de concurso público sem entender o que significa necessidade versus possibilidade, ou até mesmo uma relação horizontal e relação verticalizada. Anota aí no seu caderno. Toda vez que o concurso em saúde tratar de SUS, falar de relação verticalizada, nós estamos falando de uma relação advinda do Estado para o particular.
Toda vez em contrapartida que falar de uma relação horizontal, estamos falando de nós, ou seja, os particulares, ok? Então vem assim, o sistema foi criado como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que vai abranger desde o simples tratamento até algo muito mais complexo destinado à saúde, garantindo acesso integral, universal, gratuito para toda a população do país. Existe uma questão de concurso que me preocupa muito se ela pode ser replicada para você, que ela diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde destina seu atendimento das pessoas mais carecidas financeiramente. E aí, o que você acha desta pergunta? Na verdade, o Sistema Único de Saúde ele tem uma abrangência geral, ou seja, ele não pode agir de forma preconceituosa, nem com discriminação e nem com exclusão de cotas, ou seja, cai o avião de uma pessoa famosa aqui no estado. O SUS não pode realizar o atendimento? Não só pode, como deve. Professor, no período anterior à nossa Constituição Federal de 1988, o Sistema Público de Saúde, ele prestava assistência, olha só, anota aí, antes da Constituição, o Sistema Único Público de Saúde, ele prestava apenas assistência aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Quando nós falamos da história do SUS, isso é um ponto muito forte e importante que pode cair na sua prova também. Aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares, imagina 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares, cabendo ao atendimento dos demais cidadãos àquelas instituições filantrópicas. Anotem no seu caderno, pelo amor de Deus. Filantropia é o mesmo significado de empresas ou órgãos que necessitam fazer aquele serviço social, até mesmo destinado à saúde, sem nenhum tipo de cobrança de valores financeiros. Anotou? Segue comigo. Mas professor, quais são as medidas ou ações de saúde? Quando falamos medidas ou ações de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos os pontos aqui. Nós temos a prevenção primária, prevenção secundária e também nós temos a promoção de saúde. Então, toda vez que falar em saúde destinado à ação no Sistema Único de Saúde, você vai seguir aqui comigo conforme na tela. Nós temos a promoção de saúde, que é uma prevenção primária. Guarda isso aí na sua cabeça. Método mnemônico, PPR. Prevenção, promoção, recuperação. Se perguntar na sua prova quais são as ações em saúde destinadas ao SUS, PPR, ou seja, promoção, prevenção e recuperação. Entenda que o sistema antigo de saúde não tinha essa questão de prevenção e também de promoção. Ele só tinha um sistema visando a recuperação. Lembra que eu falei do sistema biomédico? Bio, logicamente, você está com alguma doença e aquela previdência ela vai te ofertar um médico específico para aquele estudo ou específico para aquela situação. Então, segue aqui comigo. Conforme o quadro aqui exibido, nós temos a prevenção primária, promoção de saúde, a habitação adequada, saúde na escola, educação nutricional e também a educação sanitária. Percebam que isso está dentro da parte da promoção de saúde. Como que o Estado promove a saúde com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e também com a Constituição. Prevenção primária, proteção específica. Olha, acompanha aqui. Então nós temos aqui tratamento de águas destinado ao consumo humano, exame pré-natal e as campanhas e aplicabilidade de vacinação. Seguindo aqui, nós temos prevenção secundária, que são os diagnósticos, tratamentos precoces, autoexame do câncer de mama, procura de casa entre os contatos, entre outras situações. Anotou aí no seu caderno? Segue aqui comigo. A saúde passa a ser constitucionalizada com a nossa Constituição de 1988. Até aí, professor, não tem nenhuma novidade, porque o senhor já explicou isso 2 vezes. Olha só, o conceito de saúde ele foi ampliado e vinculado às políticas sociais e econômicas. Então, a todo momento que você for fazer uma prova de concurso, como é o caso do IBSER, nós temos aí políticas sociais e econômicas.
A assistência ela é concebida de forma integral, ou seja, não tanto no rol daquelas ações preventivas como na curativa. Definiu-se desta forma a participação ou até mesmo a participativa da inovação nesse procedimento do SUS, ou seja, cada comando com fundos financeiros, eles têm uma destinação descentralizada. Então você vai entender o seguinte, essa destinação descentralizada significa que Estado, município e União têm autonomia para fazer todas as suas ações em saúde. Lembra quais são? Promoção, prevenção, recuperação. Anota sempre no seu caderno PPR. Então nós temos essas instituições acerca disso. E essa atuação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser bipartite, quando nós temos a atuação do município e também do Estado, com essa gestão chamada gestão intergestora ou gestão institucional. E também nós temos a competência tripartite, quando nós temos a atuação da União, Estado e município. Dica 1. Anota aí no seu caderno uma dica. Costumo dizer que toda vez que eu dou uma dica, essa dica ela aparece no concurso. Coloca aí no seu caderno. Segue aqui na tela comigo. A Constituição de 1988 é considerada um marco na história do nosso país, principalmente para a área da saúde, pois é a primeira que traz no seu texto artigos que contemplam o setor. Qual o setor? Saúde. Dica 2. Vale lembrar que o setor da saúde está inserido na Seguridade Social, que nós temos ali o artigo 196 a 200 da Constituição, que tem incidência na sua prova também. Dica 3. Toda a Constituição é denominada Carta Magna. E a nossa de 1988, além dessa nomenclatura, é conhecida como Constituição Cidadã. Anotou aí? Além de ser chamada de Constituição Federal de 1988, ela também é chamada de Constituição Cidadã e também é chamada de Carta Magna. Não é terminologia no seu concurso. Eu já conheci diversos alunos que falam, professor, eu errei no dia do concurso em função de terminologia, porque eu não sabia o sinônimo ou o significado da palavra. Presta atenção nesse quadro que eu vou exibir para você. Medidas para a proteção da saúde. Então nós temos a prevenção primária, prevenção secundária e a terciária. Vamos lá no quadro na prevenção primária. Olha só, prevenção das condições que levam ao aparecimento de certas doenças. Percebam, vacinação é o nosso exemplo clássico aí. Então nesse primeiro tópico aqui, prevenção primária, vai ser todas aquelas movimentações para inibir, ou seja, afastar qualquer tipo de doença que possa surgir naquele período de tempo. No meio centralizado, conforme o quadro, nós temos prevenção secundária, detenção precoce de certo tipo de doença, ou seja, são os rastreios. Já no canto do nosso quadro, nós temos prevenção terciária, que vai ser a reabilitação daquele indivíduo, ou seja, exemplo, fisioterapia, intervenção cirúrgica, programas de reabilitação destinado a esse cidadão. Então nós temos essas situações aí. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe quais são as obrigações do SUS? Vou reformular. Você sabe, você candidato que está aí, quais são as obrigações do Sistema Único de Saúde? Eu vou te dar uma dica muito simples que vai fixar na sua cabeça. Coloca no seu caderno. R-E-F-I-C-O. Refico. Mas professor, o que significa refico? Coloca aí como um método mnemônico e você vai colocar assim. Quais são as obrigações do Sistema Único de Saúde? Você vai responder refico. Por quê? As obrigações conforme a Lei 8080 de 90, nossa legislação orgânica do SUS significa que ele vai regular, ele vai fiscalizar e além disso ele vai controlar. Então nós temos aí o refico. Vamos de novo? Refico significa regular, fiscalizar e controlar. Desse modo, na criação da lei, nós temos algo chamado hierarquia do sistema de subordinação legal.
O que significa isso, professor? Conforme você visualiza aqui no quadro, eu trouxe esse quadro chamado assim, Constituição, emendas, leis, decretos e resoluções. Percebam que no ápice dessa pirâmide nós encontramos a Constituição. Depois nós encontramos as leis e depois as resoluções. Raciocina comigo, uma lei municipal está contrariando a nossa Constituição Federal de 1988. Qual norma prevalece neste conflito? A resposta é simples. Toda norma que faz algum tipo de afronta à nossa Constituição, ela deve ser levada em consideração novamente o texto da nossa Constituição. Ou seja, no caso de uma lei municipal que está afrontando a nossa Constituição Federal de 1988, aplica-se de imediato a norma constitucional e não aquela afrontosa. A vigilância epidemiológica, conforme mencionei que é aquele rastreamento e também mapeamento de doenças emergentes e reemergentes, ela destina-se a uma taxação de valores também de dados que vão ser passados para o Ministério da Saúde, e esses dados ele têm maior relevância porque você consegue fazer controle de epidemias e outras doenças naquela região. Vem aqui no quadro comigo. A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e também investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, ela vai agir no controle dessas doenças específicas. Pessoal, a vigilância epidemiológica na sua prova, na prova de vocês, ela não cai, ela despenca. Então, cuidado com esse ponto, deixe esse conceito muito bem esclarecido aí na sua aula. Aí embaixo aqui do quadro que eu organizei para vocês, vem a vigilância ambiental, percebam isso, se dedica às interferências no ambiente físico, psicológico e social na saúde. As ações neste contexto têm privilégios. A título de exemplo, o controle da água de consumo humano, o controle de resíduos e o controle de vetores na transmissão são especialmente aí, nós estamos falando de inseto e roedores. Perceba que quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, nós também estamos falando de saúde do trabalhador e o último tópico aí chamado sustentabilidade.